Fala pessoal, acabei de ler aqui um artigo que eu vi na Science e que o nome do artigo era A ciência depende da nomenclatura, mas a nomenclatura não é ciência. Embora não tenha nada filosófico nesse texto da revista, eu queria trazer o aspecto filosófico e científico sobre a nomenclatura. Para quem não sabe, nomenclatura são os nomes que a gente dá para as coisas e elas são muito importantes porque a gente precisa expressar esse mundo e esses conceitos a partir de uma certa palavra, né? Hoje em dia eu vejo que tem muita coisa que a gente confunde, né? Por exemplo, quando Platão está descrevendo o amor, a nomenclatura amor, ele fala que amor é eros, né? Que é desejo, que é aquela coisa que você deseja. E por isso talvez a gente chame de amor platônico. Mas aí muitos filósofos vão discutir isso e vão falar assim: ah, mas se você deseja alguma coisa é porque você não tem, e quando você tem, você perde o desejo. E eu acho que amor não é isso. E aí fala: ah, Platão está errado. Mas aí Aristóteles vem e fala: amor é outra coisa. Amor é quando você chega em casa, abre a porta e você vê sua família e tá todo mundo feliz, pessoas vão servir você, vão te dar carinho, vão te perguntar como foi seu dia, você vai acordar ao lado da pessoa que você ama e você vai ver o sorriso da pessoa e falar: nossa, como eu sou abençoado. Isso é amor para Aristóteles, por assim dizer. Só que onde que eu quero chegar com isso? É porque nós usamos a mesma palavra para descrever essas duas coisas. E isso pode ser muito problemático, especialmente na ciência, quando a gente está tentando descrever um fenômeno, e esse fenômeno é natural, ele existe na natureza, mas a gente dá algumas definições e talvez as definições precisam encaixar dentro dessas nomenclaturas. E se a gente vê que não está encaixando, a gente precisa trocar a nomenclatura ou dar um ressignificado. Isso é muito interessante do ponto de vista de linguagem, porque se você parar para pensar, a linguagem não pode expressar tudo que existe no mundo, né? Na verdade, é até contraprodutivo que fosse assim, porque se a gente falasse que A é igual a, então não existe por que fazer analogia, não existe por que fazer metáfora, porque A é igual a, não existe nada. Mas em termos de linguagem, A pode ser B, pode ser C, pode ser D, pode ser qualquer coisa. Isso que é uma coisa bonita da linguagem, né? Mas o ponto-chave desse vídeo é que ciência, embora discuta a nomenclatura e precise da nomenclatura para fazer essa conexão entre os conceitos e a gente poder falar a mesma língua quando se discute alguma coisa, extremamente importante para debates, extremamente importantes para fazer a progressão da ciência, ela não estuda per se a nomenclatura, ela estuda os princípios, as causas e efeitos que regem a natureza, né? O universo. Então, muitas das vezes eu vejo alguns professores perguntando assim nas provas, né? O que é biotecnologia? O que é tal coisa? Dado esse vídeo, você pode ter percebido que talvez isso não seja a coisa mais científica que exista. Porque você está cobrando do aluno saber uma nomenclatura, que dependendo do autor essa nomenclatura vai mudar, que dependendo dos anos o conceito sobre essa nomenclatura vai mudar. Então seria muito mais produtivo, quando se ensina ciência, de perguntar o porquê que uma reação enzimática não está funcionando. Será que está faltando a enzima, por exemplo? Porque sendo assim, existe uma causa e efeito de que a reação enzimática não funcionaria. E isso aqui é a ciência, e é muito importante fazer essa distinção entre a nomenclatura e a ciência, porque ciência, o que nós chamamos de ciência como nomenclatura hoje, já não é a mesma coisa que se chamava anteriormente. Hoje em dia somos muito enviesados por essa filosofia da ciência moderna, que é muito empírica e que muitos autores no passado chamavam de ciências, coisas que hoje nós não chamaríamos. E é muito importante você entender o porquê que hoje nós chamamos isso daquilo e por que deixamos de chamar, mas o que importa para entender esse mundo em que vivemos é justamente entender como se dá os princípios das coisas que regem tudo ao nosso redor. E isso que a gente deve ensinar. Mas por hoje é só. Valeu, até mais.